Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o que diz o Senhor: é assim que vou seduzir. Ao deserto a conduzirei para lhe falar ao coração. O livro do profeta Oséias é um dos livros das Sagradas Escrituras que mostra com beleza o amor de Deus, se não o mais retrata o amor de Deus verdadeiramente. Esse amor que é incansável pelos seus, a sua fidelidade, um amor apaixonado, que tenta a todo momento reconquistar o seu povo, que a todo momento, ao contrário da fidelidade de Deus, busca a infidelidade. Mostra também o amor paterno de Deus, esse amor de um pai que a todo momento quer carregar o seu filho nos braços como uma criança pequena, o laçando com cordas de amor, com laços de amizade, e o trazendo para que ele perceba que o Pai ama. Por mais que Israel é capaz de ser infiel a Deus, a todo momento sendo infiel a Deus, Deus nunca deixará de ser fiel ao seu povo. Por mais que o povo o abandone, buscando outros deuses, a idolatria, Deus nunca vai abandonar Israel. O profeta Oséias, ele exerce o seu ministério de profeta, o seu profetismo, em um tempo, um período que é mergulhado na prostituição a dois deuses, Baal e Anate, que eram deuses cananeus da sexualidade, da fecundidade e da vegetação. Eram deuses que eram adorados, deuses cananeus. E o povo de Deus, tirado do Egito, começou a querer adorar esses deuses também. Deus que estava ali cuidando, um Deus que caminhava com o seu povo, mas o povo, ao mesmo tempo, não confiava em Deus. Não percebia que Deus estava ali como um pai cuidando do lado. E começam a adorar outros deuses. E Deus escolhe Oséias justamente nesse tempo. Eu não vou me deter muito na vida do profeta Oséias, mas um fato é importante na vida dele. Deus pede para Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer. E ele casa com essa prostituta e ela começa a ser infiel a ele, a cometer adultérios, a buscar os outros amores. E veja, isso foi importante para Oséias, para o seu profetismo, porque Oséias começou a perceber que, da mesma forma que sua esposa era infiel a ele, o povo de Deus era infiel ao seu Deus. E ainda mais, Oséias pôde profetizar com a vida, porque o sofrimento que ele vivia, por Deus ter pedido isso a ele, a sua esposa sendo infiel, ele começou a perceber, da mesma forma, o povo de Israel é infiel a Deus, e é isso que Deus está me pedindo para falar, para que o povo abandone os seus ídolos, o seu Baal, e volte para o Deus que sempre cuidou. O povo de Israel
é adúltero na relação com Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus, nós podemos adulterar diante de Deus. Nós não somos casados com Deus, mas Deus fez uma aliança conosco, uma aliança de fidelidade. E quando nós transgredimos a Deus, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, nós estamos adulterando. É o mesmo peso. Nós estamos indo contra Deus, nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Por isso que o pecado grave nos tira da presença de Deus, nos tira da graça. É como se, até o profeta Oséias fala aqui, que Deus transforma o vale da desgraça num lugar de esperança. Quando nós saímos da graça de Deus, o contrário de graça é desgraça. E se nós estamos mergulhados fora da graça de Deus, não tem como Deus salvar. Deus vai tentar. Mas nós também, o povo era a idolatria, a sexualidade depravada, hoje também. As realidades que nós vivemos, a idolatria ao dinheiro, aos bens materiais, ao sexo fora do seu sentido primeiro que Deus criou, do homem e da mulher, juntos no matrimônio. E como esses dois deuses de Baal eram deuses da sexualidade, o povo estava mergulhado, distante de Deus por causa disso. Também nós que buscamos os prazeres do mundo, o egoísmo, que é a busca incessante pelo aquilo que é meu, eu quero, independente do que os outros tenham, e eu vou pisar nos outros, e aí vem tudo que nós vemos aí no nosso mundo, corrupções. Mas o maior de tudo, o esquecimento de Deus. Pouco a pouco, quando nós vamos nos distanciando de Deus, vamos entrando nesse vale fora da graça de Deus. E aí vamos mergulhando em tudo. Os pecados vão adentrando a nossa vida. E pouco a pouco nós vamos não querendo mais fazer o bem. Vamos perdendo o sentido de viver a caridade. Pouco a pouco vamos esfriando o relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual, e nos tornamos como mortos ambulantes, como aparentemente vivos, mas por dentro como se estivéssemos mortos. Mas mesmo diante de tudo isso, o livro de Oséias nos mostra o que Deus faz, o que Deus fez com o povo e o que faz conosco também. Mas o Senhor é clemente e cheio de compaixão, e há de transformar o vale de Acor em porta da esperança. Acor era um lugar que ficou marcado por causa de grandes atos de infidelidade do povo de Deus para com o Deus que sempre cuidou. Então ficou marcado, o vale de Acor era sinônimo de infidelidade. Por isso que, ao mesmo tempo, em outra tradução, fala do vale de Acor como vale da desgraça. Está fora da graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus quer transformar esse vale em um lugar de esperança. E vai transformar. Deus vai se aproveitar dos teus erros, dos meus erros, para tentar transformar em acertos. Deus vai usar daquilo que você tem na tua história, que você tem como fracasso, como situações que você quer até esquecer da tua vida, apagar da tua história. Mas Deus vai se usar disso, desse vale de Acor, da tua vida, desse vale que só tem desgraça. Ele vai transformar num vale da esperança. O aparente vale, Deus vai transformar em algo que vai te levar para Ele. O caos que pode estar a tua vida, Deus pode transformar tudo e recriar. No livro de Oséias mostra a estratégia de Deus. Veja o que Deus fez. Por isso, fecharei com espinhos o seu caminho, cercá-la-ei com um muro e não encontrará mais saída. Veja, muitas vezes na nossa vida Deus vai intervir. Deus vai tentar de todas as formas, seduzindo, mostrando por meio dos profetas, de palavras e acontecimentos. Mas quando o povo insiste e Deus vê que o seu povo vai se perder, Deus, de alguma forma, Ele pode intervir. Como Oséias fala aqui, que Deus vai cercar o caminho do povo de Israel de espinhos, fechar de muros, para que ele não encontre mais saída. E nesse momento, ele se voltará para o seu Deus. E aí ele dirá: voltarei para o meu primeiro marido, porque eu era outrora mais feliz antes com Deus do que agora com os outros deuses.
Muitas vezes Deus vai usar de situações para colocar um muro para não deixar você cair no precipício. Deus pode intervir de todas as formas para nos salvar. E Ele vai fazer isso, para que nós não permaneçamos mergulhados no erro e possamos perder a nossa alma. Eis o que diz o Senhor: e assim vou conduzir ao deserto e falarei ao seu coração. Aí ela responderá como no tempo da juventude, como nos dias que eu tirei do Egito, da escravidão. Naquele dia ela me chamará meu marido e não mais meu Baal. Então desposarei para sempre. Desposar-te-ei conforme a justiça e o direito. Veja, com amor, misericórdia, fidelidade. E ele diz: e tu, ó povo de Israel, conhecerá quem é verdadeiramente o teu Senhor. Veja, por que é que Deus leva o povo ao deserto? O povo, quando saiu da escravidão do Egito, ficou 40 anos perambulando no deserto. E o percurso do Egito até Canaã, a terra prometida que Deus prometia, era mais ou menos 200 quilômetros. E eles passaram 40 anos para percorrer 200 quilômetros. Por quê? Porque Deus não queria que o seu povo adentrasse a terra da promessa, ainda com tudo aquilo que estava dentro, ainda se sentindo escravo, querendo voltar a comer as comidas do Egito, sentindo saudades da escravidão. Volta e meia o povo, porque faltava água, o povo queria voltar para o Egito. Faltava comida, sentia saudades do Egito, da escravidão. E Deus em nenhum momento queria que esse povo entrasse na terra prometida dessa forma. Ele queria que eles percebessem que eram livres. E mais do que livres, eram filhos. Eram filhos. Da mesma forma, meus irmãos, nós não adentraremos as moradas eternas, que é a nossa Canaã celeste, a terra prometida, se nós estivermos mergulhados com saudade das cebolas do Egito, com saudades das coisas passadas, com saudade e querendo voltar e a todo momento distanciando de Deus. Deserto em hebraico, o nome é Midbar. Midbar vem da bar, é palavra. Midbar, lugar da palavra. É o lugar que Deus vai nos levar, por isso, para falar o nosso coração. É onde Ele quer que a sua palavra fique firmada na mente e no coração e no entendimento daquele povo. No entendimento, no sentimento, que a sua palavra seja vida neles. Quando nós pensamos em deserto, já pensamos o geográfico, né? Areia, pedra. Né? Muitos, às vezes, falando de questão espiritual, às vezes fala, estou passando um deserto. Não é deserto. Muitas vezes o que você está passando. O que você está passando é um problema, uma tempestade, uma situação ali. E muitas vezes nós falamos de deserto o que nós causamos, que é a tibieza, um distanciamento de Deus, um esfriamento espiritual. E nós falamos que é um deserto, como o da Bíblia, e não é. Nós causamos, às vezes, vales de Acor, vale da desgraça na nossa vida. Mas o deserto que Deus nos leva é o lugar da presença dEle. Quando Deus nos leva ao deserto, é porque Ele quer que nós percebamos Ele cuidando. É o lugar onde Ele vai falar de alguma forma ao nosso coração. Veja, o deserto geográfico só tem areia e pedra. Durante o dia é calor, não tem onde se abrigar. Durante a noite é frio, também não tem onde se aquecer. É um lugar de solidão, sem nenhum atrativo. Mas é justamente, foi proposital Deus levar o seu povo e passar 40 anos nesse deserto, porque o povo ia olhar para a pedra, para a areia, nada de atrativo, para que o povo tivesse olhos apenas para Ele, para Deus. Para que o povo, olhando para tudo, não tivesse atração a nada a não ser a Deus. E Deus, olhando nos olhos do seu povo, Ele o reconquistaria. A maior característica do deserto é o silêncio. E é no silêncio onde Deus vai falar de alguma forma ao coração daquele povo. E é no silêncio dos desertos que Deus nos leva, na presença dEle, o Emanuel, Deus conosco, que caminha conosco, Ele vai cuidar como um pai e vai nos falar sempre.
Deus vai purificar o seu povo, como purificou o povo no deserto. Deus vai aqui, durante esse tempo de peregrinação nessa terra, nos purificando, nos tirando das escravidões, que nós a todo momento vamos mergulhando em escravidões, em vícios, em pecados. E aí veja o que o capítulo 11 fala. Quando Deus coloca muros para que nós percebamos que não devemos ir mais adiante, Deus nos leva ao deserto e aí Ele faz isso, nos faz lembrar do amor de noivado, do amor primeiro. Quando Deus nos encontrou alguma vez na nossa vida. Israel era ainda criança e eu já o amava, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamei, mais se afastavam. Ofereciam sacrifícios aos deuses. No entanto, ensinava Efraim a andar. Colocava nos seus braços, segurava com laços humanos, com cordas de amor. Fui para eles como quem tira da boca uma rédea e dei-lhes alimento. Mas meu povo é inclinado a separar-se de mim. Olha o que Deus fala, meu povo é inclinado a voltar-se contra mim. E aí Deus fala, como eu poderia te abandonar, ó Efraim? Como eu poderia te trair, ó Israel? Veja, é a declaração de amor de um Deus que é Pai, que ama a esse povo que se voltava contra Deus. Nós somos infiéis a Deus a todo momento. Mas Deus nunca pode deixar de ser fiel, porque Ele ama verdadeiramente. Quem ama verdadeiramente não trai. Quem ama verdadeiramente não se distancia do seu amor. Ainda que o homem insista em distanciar-se de Deus, a buscar outros deuses, Deus vai continuar querendo seduzir e salvar. Mas para que Deus faça isso, nós precisamos querer voltar. Ainda que não tenha sentimentos, ainda que você não tenha sentimento algum de ir à igreja, de voltar, nesse tempo, às vezes você esfriou ainda mais na caminhada, se distanciou ainda mais de Deus, ainda que você não tenha sentimentos nenhum, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais voltar ao grupo, não quero mais nada. Mesmo assim, queira voltar. E aí Deus vai fazer o resto. Deus vai transformar o que é morte em vida. E aí eu cito aqui no Evangelho 2 situações que Jesus cura. Primeiro, um pai que chega para Jesus desesperado porque sua filha morreu. E de alguma forma aquele homem via em Jesus a vida, porque a sua filha estava morta, e ele foi até Jesus porque ele acreditava que Jesus poderia dar vida. No meio daquele percurso vem uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Não estava morta fisicamente, mas praticamente estava sem razão de viver, porque ia um médico, em vários médicos, e ninguém dava solução. E aí ela pula no chão até se arrastar e tocar na orla do manto, e naquele momento ela é curada. Depois Jesus chega na casa, todo mundo zombando, porque Jesus disse que a menina está dormindo, e Jesus pede para ela levantar-se, ela ressuscita. Meus irmãos, eu não sei como está a tua alma. Aparentemente você está vivo, mas pode estar morrendo interiormente. Como aquela mulher que há 12 anos estava, ou como aquela menina que praticamente estava aparentemente morta. Não sei como está a tua vida, mas eu sei que um Deus que é Pai, que ama, Ele pode transformar o lugar de morte em lugar de vida. Ele pode transformar o lugar da desgraça em lugar da esperança. Naquele lugar que se chamava de Vale do Acor, onde era sinônimo de infidelidade. As marcas da tua história que marcam a infidelidade nossa com Deus, Deus pode usar para transformar em vida. E Ele pode transformar isso. Por um minuto, feche os seus olhos. Onde você está, se você pode, se não pode, coloque-se em clima de oração. Mas lembre-se desse Deus que sempre vai ser fiel, que é amor, e nunca abandonará Israel. Nós também. Poderia eu abandonar-te, Efraim? Poderia eu trair-te, Israel? Não, porque eu te amo. E como no capítulo 11 de Oséias fala, é um Deus que é Pai, que coloca o seu filho nos braços e entrelaça com cordas de amor, com laços de amor, coloca espinhos e um muro na frente para que o seu filho não extravie do caminho. O Senhor pode tudo.
pode te ressuscitar, ressuscitar a tua alma, pode transformar a tua vida de qualquer forma. Basta somente você querer voltar. Como no livro do profeta Oséias, naquele momento ela disse: eu voltarei ao meu Senhor. Que o próprio Espírito possa conduzir você a voltar-se para Deus, independente de como você esteja, mas que Deus transforme a tua vida. Leva-me ao deserto e fala ao meu coração. Não quero mais viver sem teu amor. Ensina-me a te amar como sempre me amou. Reconquista-me, tu és o meu amado, meu único e verdadeiro amor. Tu és, Senhor. Leva-me em teus braços, leva-me em teus braços. Reconquista-me, 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 Senhor. Ensina-me, Senhor, ensina-nos a te amar como tu sempre nos amou, e reconquista a nossa alma, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.